Através do tempo, o medo acabou se tornando um verdadeiro êxtase através do imaginário da humanidade. E é falando justamente a respeito disso que nós vamos começando mais um episódio da nossa série Vídeo Mistério. O inexplicável é algo que povoa a mente do ser humano desde os primórdios. Com tantas histórias intrigantes, hoje nós separamos uma especial, a do pequeno James, que nasceu em 10 de abril de 1998 e que teve inclusive o seu relato publicado em um livro, onde os seus pais afirmam que o garoto é uma reencarnação de um soldado que foi abatido em combate no ano de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, para nós darmos início a essa narrativa intrigante, temos que dizer que depois de completar 2 anos de idade, James começou a ter pesadelos vividos que o fariam gritar durante o sono. Um dia, sua mãe Andréia escutou sua voz e correu até o quarto. Ele ainda era uma criança bem parecida como as outras. Alegre, brincava bastante e estava ainda aprendendo a falar. Com o passar do tempo, os sonhos foram tornando-se mais intensos e James se debatia e gritava, acordando os pais. Bruce, o pai em questão, não entendia o que estava se passando, pois não compreendia as razões que levavam seu filho a experimentar sonhos tão violentos e vivenciá-los com tanta intensidade. Determinados a descobrir o que se passava, o casal passou a observar melhor o comportamento de James e a procurar entender o que ele gritava durante os pesadelos. Uma frase sempre se repetia e era muito emblemática, ao qual ele dizia: "O avião está em chamas. O rapaz não consegue sair daí. Tirem ele de lá." Assim, o pequeno James passou a transmitir informações detalhadas e estranhamente bem articuladas, não apenas em seus pesadelos, mas também quando estava acordado enquanto brincava e desenhava. O garotinho mostrava um conhecimento incrível sobre aviões antigos, especialmente aqueles que foram usados durante a Segunda Guerra Mundial. Passou então a revelar nomes e sobrenomes, dados geográficos e até mesmo o que seu pai descobriu mais tarde ser a descrição de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Como James poderia saber de tudo aquilo se ainda nem tinha idade escolar? Os programas de TV na época que ele assistia eram cuidadosamente selecionados por sua mãe, e nenhum deles abordava aqueles temas. Então, de onde viria tal conhecimento? Estaria o menino se lembrando de situações vividas por ele e que seus pais desconheciam? Seriam memórias de uma vida passada? Um certo dia, quando o pesadelo do avião em chamas voltou a lhe incomodar, sua mãe lhe perguntou quem era o homem no avião, e James respondeu sem titubear: "Era eu, mamãe." Quando o pai perguntou a James quem atirou em seu avião, James declarou: "Foram os japoneses." Quando lhe perguntaram também como ele sabia quem eram os japoneses que derrubaram o avião, James respondeu: "O grande sol vermelho."
Bruce e Andrea ficaram impressionados e intrigados com o conhecimento de James sobre essas aeronaves japonesas da Segunda Guerra Mundial, pois ele sabia que o menino não tinha como obter nem distinguir tais informações naquela idade. Como resultado, quando os pesadelos ocorreram, eles fizeram perguntas mais detalhadas a James sobre seus sonhos. Quando seus pais perguntavam os nomes de outras pessoas nos pesadelos, James afirmou que tinha um amigo que também era piloto, cujo nome era Jack Larson. Foi a mãe de Andrea, Bob, no caso a avó do garoto, quem primeiro formulou a hipótese de que os pesadelos de James poderiam ter origem em uma vida passada. Com o tempo, o pequeno James revelou que o homem em seus pesadelos também se chamava James, que ele pilotava um avião chamado Corsair. Essa aeronave em que voava decolou de um barco e que o nome do barco era Natoma. Ele sabia que o Corsair mudaria para a esquerda na decolagem e que esse mesmo avião tinha uma tendência a estourar os pneus ao pousar. Quando a família assistia a um programa do History Channel sobre a Segunda Guerra Mundial, no qual os Corsairs abatiam aviões japoneses, o narrador disse que os aviões japoneses abatidos eram os Zeros. O pequeno James, então, corrigiu o narrador ao dizer que os aviões japoneses não eram Zeros, mas sim Tones. Bruce e Andrea não sabiam exatamente o que eram esses Tones. O pequeno James ainda explicou que o Tone era um lutador menor que o Zero. E, novamente, com a investigação, seus pais descobriram que a declaração feita por seu filho estava extremamente correta. Continuando a história, temos que dizer que os pais de James o levaram para o Lone Star Fight Museum, onde algumas aeronaves da Segunda Guerra Mundial estão lá nos Estados Unidos. E eles ficaram surpresos ao ver James andando em volta de um Corsair, conduzindo uma verificação de voo, como um piloto normalmente faz antes de embarcar no avião que eles estavam prestes a voar. Andrea, ironicamente, lembrou nesse momento que seu filho, ali com 4 anos, não sabia nem usar o banheiro direito, mas ele sabia detalhes da Segunda Guerra Mundial e das aeronaves daquela época. Assim, eles estavam abertos à possibilidade de que James estivesse experimentando memórias de uma vida passada. O pai ainda estava extremamente relutante em considerar que as memórias de James poderiam derivar de uma encarnação passada. Ainda assim, ele começou a pesquisar declarações feitas pelo pequeno garoto. Por exemplo, descobriu que havia, de fato, um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial que se chamava Baía de Natoma, que operou no Pacífico e é retratado nas histórias da Segunda Guerra Mundial. O pai, assim, obteve um livro sobre esse tal porta-aviões. Quando Bruce e James folhearam juntos, chegaram a uma seção que narrava a Batalha de Iwo Jima, onde James disse a seu pai que foi lá, nessa Batalha de Iwo Jima, que seu avião foi abatido e caiu. Bruce, então, soube que o porta-aviões havia de fato apoiado a invasão da Marinha dos Estados Unidos a Iwo Jima. Assim, as pesquisas de seu pai cresceram e ele passou a vasculhar alguns arquivos militares. Bruce soube que a tripulação da Baía de Natoma realizou encontros em alguns locais com veteranos
e assim ele decidiu comparecer em uma dessas festividades. E assim ele viajou para o local em 11 de setembro de 2002, claro, levando o pequeno James e sua esposa. Durante as festividades, Bruce teve acesso à informação de que 18 pilotos do porta-aviões da Baía de Natoma morreram durante o serviço no Pacífico. Um deles se chamava exatamente James Houston Jr., lembrando que o pequeno James disse que seu nome também era James, quando em seus pesadelos ficou preso na cabine de um avião em chamas. James Houston Jr. foi o único piloto a morrer na invasão da Batalha de Iwo Jima. Bruce também soube que Jack Lawrence de fato era um piloto que esteve na Baía de Natoma. Lawrence ainda estava vivo e morando no Arkansas. Bruce então decidiu visitar o veterano de guerra em sua casa. Lá, depois de um bate-papo, ele recebeu o relato de que Lawrence viu um projeto antiaéreo derrubar a hélice do avião de Houston. Isso explicava porque o pequeno James iria derrubar as hélices de seus aviões de brinquedo enquanto brincava. Eles também validaram que o avião de Houston pegou fogo e de que ele afundou com seu avião. E as coincidências não pararam. Um dia, visitando um museu de veteranos de guerra nos Estados Unidos, sem querer, encontraram outro veterano, Bob Greenwald, a quem o garoto reconheceu à primeira vista, o cumprimentando pelo nome, antes mesmo de serem apresentados. Quando Bruce perguntou a James como ele sabia que esse homem era Bob Greenwald, James disse que havia reconhecido a voz de Bob. Outro fato significativo é que os veteranos que estiveram na festividade da inauguração do Memorial de Natoma Bay, onde também o pai de James acabou o levando, já quando ele tinha 6 anos, aqueles que conheciam James Houston Jr., ao ver o pequeno garoto, comentaram que James Lanigan se parecia muito com o falecido James Houston Jr. Durante tal cerimônia, o pequeno James parecia muito entristecido, e quando seus pais perguntaram ao garoto por que ele estava triste, ele respondeu que todos ali, que foram seus amigos, pareciam estar muito velhos. No entanto, meus amigos, existem ainda mais detalhes, riquíssimos por sinal, que ligam a história de James à sua eventual reencarnação. Todos esses podem ser conferidos no livro chamado A Volta, a incrível e real história da reencarnação de James Houston. Eu vou ficando por aqui, mas reforço o convite para que possam se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com os amigos. Um grande abraço e até breve.